Conseguem me ouvir bem? Então pronto, melhor dos mundos, não preciso usar microfone. Então, vamos orar para dar início ao nosso momento de aula. Deus Criador, nós nos achegamos a Ti como Teu povo, pedindo do Teu auxílio, Pai, te agradecendo também por mais um dia de vida, te agradecendo por esse dia ensolarado que tivemos, e também clamando a Ti que o Senhor esteja a abrir o nosso coração, a nos ensinar cada vez mais da Tua Palavra, dá-nos um ânimo revigorado para o início desse novo módulo, dá-nos o perceber cada vez mais e melhor a visão bíblica do que é o ser humano, a visão bíblica do pecado, dá-nos o perceber essas realidades e dá-nos o conseguir aplicar aquilo que nós aprendemos para a nossa vida prática, Pai. Nos ajuda nesse momento, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então, hoje, depois de Quantas aulas até o momento vocês acham que nós tivemos total? Desde o começo? Não, foi 28. 28. Do curso de teologia, né? Do curso de teologia são 28, né? E agora a gente vai dar início a um módulo que a gente vai chamar de antropologia bíblica, né? Então, antropologia, estudo do homem, e a gente vai estudar duas doutrinas que são importantes dentro da antropologia, que vai ser a doutrina da humanidade e a doutrina do pecado. São duas coisas que estão associadas à forma como a gente percebe o ser humano à luz das Escrituras. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, e essa aula ela vai ser bastante introdutória, eu espero gastar bastante tempo a dialogar com vocês hoje. O porquê que vocês acham que a gente precisa estudar, ou por que é importante estudar a doutrina da humanidade? O porquê que é importante a gente entender o ser humano à luz das Escrituras? Para saber o seu lugar? O que mais? Para saber o nosso propósito, por que nós fomos feitos? O que mais? Mas aqui é a doutrina da humanidade ou a doutrina da palavra? Da humanidade, que vai ser extraída da palavra. Eu não tenho como extrair nenhuma doutrina que não seja a partir da Escritura, né? Então é perceber o ser humano à luz das Escrituras. De uma maneira resumida, é entender o que Deus revelou acerca de nós. Por que a gente precisa estudar isso? Acho que também para nós, à luz das Escrituras, nós vermos aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos. Tá? Então a gente vai conseguir entender quem nós éramos no sentido de humanidade, quem nós somos hoje, ok? O que mais? Então pronto, uma outra percepção importante é porque existem outras formas de compreender quem é o ser humano na atualidade, e a partir da maneira como você percebe o ser humano, você propõe soluções para ele. Então, uma maneira simples que a gente poderia responder o porquê estudar antropologia bíblica é porque existem outras antropologias a serem propostas no nosso tempo. Então existe falamos um pouco disso na exposição de Gênesis, de que existe uma guerra de cosmovisões, na maneira como eu apresentei no começo da série. Existe então um desafio de que o mundo vai enxergar de uma forma. Eu diria que tem duas formas de você enxergar o ser humano. Da forma certa e da forma errada. E da forma errada você tem várias formas de enxergar. A forma certa só tem uma, que é a visão bíblica.
Então, é porque existem outras antropologias disponíveis. E a maneira como você percebe o ser humano, ela vai definir basicamente tudo. Vai definir a maneira como você interage com o próximo, vai definir a maneira como você interage com Deus, vai definir a maneira como você cria os seus filhos, vai definir a maneira como você lida com as suas emoções, os seus sentimentos, vai definir a maneira como você começa a perceber quem você é e aquilo que você precisa ser. Então, e aí nesse sentido, eu acho que o que o Samuel falou é interessante, a gente vai ser colocado no nosso lugar. A gente acaba por entender o nosso lugar em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à criação, que a gente volta basicamente na criação, que são os 3 mandatos. Faz sentido? Então pronto. Então, existe uma antropologia proposta. O que está escrito ali? Vocês estão conseguindo ler? Mas tem uma palavra que está entre o que ali? Entre aspas. Por quê? Porque as ciências humanas não são ciências de verdade. Elas são uma proposta de uma leitura, mas uma vez que ela não pode ser repetida, observada, avaliada, eles vão chamar de ciências humanas, mas na definição do conceito, de fato, ela não é. E aí, o que vocês entendem que as ciências humanas propõem que o ser humano é? Um animal. Mas um animal superior. Superior eu não sei. Já tem alguns que já não definem assim. Mas quantos de vocês cresceram e ouviram na escola que o ser humano é um animal racional? Que alguns vão dizer que veio de um hominídeo, né, um parente distante do macaco, mas a gente sempre ouve, sempre ouviu, as crianças hoje ouvem, de que nós somos então animais racionais. Tem um outro amigo que eu guardo no meu coração, no mesmo pacote que eu guardo os liberais, que é o Freud, né? E Freud, por exemplo, ele está na área das ciências humanas, certo? Ele vai propor que o homem é o quê? Que o homem é um animal instintivo. Mas ele vai definir que o homem ele é um animal instintivo, então que o homem precisa satisfazer os seus desejos, os seus instintos. E isso vai mudar a maneira como você reage diante de desejos do seu coração. Se eu entendo, eu estava a conversar com uma pessoa hoje, vou fazer esse raciocínio aqui porque eu acho que a conversa pode ficar interessante. O que na média uma mãe no tempo atual deseja para o filho? Oi? O melhor? Que o filho seja feliz. Normalmente, quando você ouve uma mãe falar com o filho, olha, não importa o que você seja, eu quero que você seja feliz. Ou não tem coisa pior para você desejar para o teu filho. Porque você pôs no teu filho um peso de algo que não é mensurável e que é basicamente... Como que você define felicidade? É subjetiva. Para algumas culturas é uma coisa, para outras pessoas é outra. Então, a felicidade ela é subjetiva. Eu concordo e discordo. Eu concordo que as pessoas vão, na média hoje, falar que a felicidade ela vai acontecer quando o quê acontecer? Dinheiro? E como que ela se sente completa? Não, isso é a resposta nossa. Não, é a resposta certa, porque assim, por mais que você tente buscar sucesso, relacionamento amoroso, financeiro e tudo mais, não consegue. É uma busca, é um peso e não consegue. Então eu creio que essa é a resposta certa, é a resposta que nós daremos, mas não é a resposta que os de fora darão. Quando ela se sente, a gente já se sente realizado. E como que você se sente realizado? Naquilo que eu proponho para mim, por exemplo, Isso. E o que eu proponho para mim? coisas. Isso também depende. A família Depende, não também é? pode propor.
ser várias coisas. Isso. Estilo de vida, pode ser riqueza, pode ser saúde, Isso. pode ser Objetivos, conhecimento. atingir objetivos. O que está por trás de objetivos? O que você acha, esposa? Desejos. Então, no fim das contas, quando uma mãe diz para uma criança que tem zero filtro na vida, entendeu nada da realidade, eu quero que você seja feliz, normalmente o que vai ser interpretado é de que a criança vai ser feliz quando ela tiver os seus desejos satisfeitos, realizados. Agora, pergunta, eu não sei como que é o seu coração, posso responder pelo meu. O seu coração se satisfaz quando um desejo seu é realizado? Temporariamente. Aí você tem aquela realização e a partir daquele momento acontece o quê? Vem um próximo desejo. E aí a felicidade fica o quê? Inatingível. Inatingível. Então, eu creio que a gente perceber isso, e aí a gente passa a ter que definir a felicidade biblicamente e não como as pessoas pensam. Por isso que eu devia até ter colocado o slide das premissas, né? Que a gente tem que olhar para o mundo a partir das Escrituras e não para as Escrituras a partir do mundo. A gente vai ter que olhar para a Escritura e ver como ela define felicidade. E aí, como ela define ser humano. Para a gente ver o que a felicidade deveria ser na nossa vida. Porque daí a gente vai poder entender uma passagem, por exemplo, tende por motivo de grande alegria ou passagem por várias provações. Podem ser diferentes, mas elas estão relacionadas. Elas estão relacionadas. Eu diria que é impossível, se você for entender a alegria biblicamente, elas estão bem relacionadas. Porque a pessoa vai comparar um motivo, vai comparar um período de tempo curto de uma alegria, de um contentamento, é bastante distinto do que é uma alegria perene trazida pela vida com Deus. Mas o ponto é que a gente começa a ter que definir biblicamente coisas para que a nossa vida não seja levada e guiada por objetivos que não podem ser atingidos e com objetivos que não agradam a Deus. Então, se eu pego e eu considero que o ser humano é um animal instintivo e que a alegria, a felicidade é o que minha mãe mandou eu ter, é o desejo do coração da minha mãe que eu seja feliz, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que satisfazer todos eles, por mais loucos que eles sejam. Por mais loucos que eles sejam. Então, quando você pega as ciências humanas e elas começam a definir o que é o homem, ela começa a definir o homem de uma maneira errada. Por quê? Porque eles não partem daquele que os criou. Então, se você parte do ponto, aí vai ficar redundante, de partida errado, para não dizer que é impossível, é quase impossível você chegar no resultado correto. Então, a gente tem que começar, como diria lá no interior, começar pelo começo. Você começa pelo começo para definir o que é o ser humano. Então, as ciências humanas vão definir o ser humano como um animal racional. E uma primeira provocação que a gente tem que fazer é se nós de fato somos animais. Tudo bem que você vai olhar para alguns e vai achar que sim. Mas, será que nós somos animais? Essa é uma pergunta a ser respondida. Quando a gente pensa nas ciências humanas, elas, muito influenciadas pelo iluminismo e pelo racionalismo, elas vão colocar muito foco na razão e não na adoração. Que papel tem a adoração na concepção de homem que você tem? Naquilo que você entende que é o ser humano, quando você tiver que definir um ser humano, na sua definição, a adoração estaria contemplada? Deveria estar. Mas se você for definir um homem, é bem provável, um ser humano, que você vai falar várias outras características e o propósito, que é a adoração, não vai ser citado. Então é bem provável que você fale, inclusive, da razão e você não falará da adoração. Nós sabemos, não é?
Mas, na verdade, se nós olharmos para o ser humano, ele adora. Qualquer coisa ele adora. Ou seja uma estátua, ou seja um jogador de futebol. Seja assim mesmo. Ele tem, ou ele tem sempre uma idolatria. Nós, Sim. não é? O ser humano sempre vai ter. Acho que está nele, não é? Isso. E aí tem uns nomes bonitos para isso. Essa ideia de que o homem constantemente busca algo para adorar, que o nosso amigo do coração propôs, João Calvino. Lá na época, lá na Reforma Protestante, ele como um reformador da segunda onda, ele vai falar que, de segunda geração, ele vai falar que, traduzindo para uma linguagem de hoje, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas tem uns termos que ele vai usar, que é o tal do semen religionis, é de que existe a semente da religião e existe um outro termo, sensu divinitatis, existe um senso de divindade. Então o ser humano é criado por Deus com o seu coração, o desejo de adorar. Aí por que é importante a gente estudar antropologia bíblica? Porque você vai lembrar de um capítulo das Sagradas Escrituras, que é Gênesis 3. E aí Gênesis 3 vai nos contar de que o pecado entra no mundo e ele afeta quantas áreas da esfera da existência humana? Todas, inclusive a inclinação do coração na adoração. E é por isso que uma pessoa apartada de Deus tem um coração tantos ídolos, e é por isso que aqueles que estão unidos a Deus lutam contra os ídolos. Porque a gente continua nessa luta. O pessoal acredita que a disputa de ídolos se resume a ter ou não ter imagens. A disputa vai muito além. A disputa vai com o jogador de futebol, com o hobby que você tem na sua vida, com o dinheiro, com o cônjuge, com o filho, com um animal, com emprego, a profissão, a carreira. Então tudo vira um potencial a ser adorado se o meu coração está desajustado. E aí quem nasce com o coração desajustado? Todo mundo. Resumindo, todo mundo. Então, quando a gente tem isso eu estou pensando aqui nas ciências humanas, eles não vão ter essa ideia de que o homem foi desenvolvido, criado para adoração. O foco deles está na razão, na tentativa da razão dar conta do mundo. Né? Ontem eu perdi uma oportunidade, estou com um amigo meu da época da faculdade lá em casa, e eu perdi uma oportunidade que ele me deu ontem numa conversa. Né? A gente saiu para passear com ele ontem, aproveitei o dia de folga, e em algum momento a gente estava numa das igrejas da vida aqui, na região, e ele virou e falou assim, não, porque a esposa dele é meio espiritualizada, então você vê que ela tem alguma busca em alguma coisa, ela tem algum senso, então para ela às vezes importa a minha opinião, como ela é como mãe. Hoje de manhã, ontem ela me pediu assim, você me acha uma mãe muito liberal? Eu não sei. Né? O que você quer dizer com isso? Né? O menino não tem nem um ano, o menino. Né? Não tem muita moralidade ali ainda no termos de os desafios do mundo. Né? E ele falou assim, não, porque você sabe que eu sou ateu. Né? E a gente estava ali do lado de grandes obras, a beleza da criação ao redor. E eu perdi a chance de perguntar, então como que você dá conta através da razão disso que existe? Ou como você dá conta através da razão do que é a vida, ou o que existe ou não depois da vida? Ou como que você, através da razão, consegue provar que não existe nada? Né? Perdi a chance ontem, né? Até sábado, vamos ver o que vira, né? E então a ciência humana, a antropologia trazida pela humanidade, ela vai focar muito mais nos meios do que no fim. E no fim a ideia de finalidade. Então ele foca muito mais na razão do que na adoração, inverte o negócio. Ou na verdade nem considera a adoração como um propósito.
Agora, se eu entendo que Deus dá de fato a razão, eu não falei que nós somos animais racionais, mas que de facto nós temos razão, a nossa razão, ela deverá ser usada na adoração. Me dê um exemplo disso na Bíblia. Romanos 12, o culto racional. Existe uma função para a razão, tanto é que se Deus deu, ele deu com uma função. Deus não fez nada ao acaso, sem propósito. Então é importante nós estudarmos a antropologia bíblica, porque eu e você, nós fomos inundados, nós passamos por um processo de lavagem cerebral mais longo da história. De quando você nasceu até hoje, o teu modo de pensar está passando por uma lavagem cerebral. A tua forma de enxergar o mundo está a passar por essa lavagem. E a gente vai ver que a gente cedeu, a gente deu espaço, a gente abriu mão de coisas que a gente jamais deveria ter aberto. Por isso a gente precisa voltar para a origem, a gente precisa voltar para a fonte, a gente precisa voltar para a palavra de Deus. Então a gente precisa abandonar os meios, e não abandonar os meios, mas usar os meios para chegar no fim. E a razão, ela é um dos elementos. A razão não é a única coisa que existe de distinção no ser humano. Então, são coisas importantes. Uma outra coisa importante, as ciências humanas, elas vão definir um padrão de moralidade. O que eu acho estranho, uma vez que eles não têm um padrão do qual eles possam argumentar que deve ser válido. Uma vez cada um tem aquilo que é certo para você, não para mim. Essa é uma das argumentos mais fáceis de derrubar. Mas isso mostra que se eu tiver uma antropologia errada, a minha moralidade vai ser distorcida. Então é uma das razões de nós estudarmos a antropologia bíblica. Outra coisa, sexualidade. O que as ciências humanas falam da sexualidade? Então, você pode, a princípio, eles vão argumentar que você pode ser aquilo que você quiser ser. Mas exato. E aí, é mais do que eu quero ser. É aquilo que eu sinto que eu sou. Então você vai ver que a maneira como as pessoas falam, elas se expressam, é sempre assim. Eu me sinto um homem preso no corpo de uma mulher. Mas quem falou que seus sentimentos importam? Nessa hora. Existe um sentido que eles não importam. Porque existe uma realidade objetiva. Né? Parece que está para chegar a hora que eu vou dar uma palestra aqui de ideologia de gênero. Aí eu vou guardar algumas coisas para lá. Mas existe então essa noção de que a sexualidade ela não vem como algo inerente de fábrica. Não importa se você é XXXY, o que importa é que você seja feliz. E para você ser feliz, você precisa atender os seus desejos. E os seus desejos são resultados de você ser um animal instintivo. E por conta disso, faça o que você quiser. Faz sentido com o que está sendo pensado hoje? E aí, pouco importa já se é homem com homem, pouco importa se é mulher com mulher. E agora tem as loucuras, que é o homem trans que gosta de mulher trans. Resumindo, é a mesma coisa, só quiseram pôr outra roupa. Mas, gente, se você começar a olhar essas coisas na internet, começa a aparecer para vocês. É a loucura. E eu fiz pesquisa, porque eu fui fazer a palestra, estudei esse negócio tudo. E tudo isso que eu estudei foi culpa do pastor Jonas que veio aqui, porque ele que me convidou para dar palestra. E então, a maneira como a gente percebe o ser humano influencia, inclusive, a maneira como a gente lida com a sexualidade. E a sexualidade dentro da moralidade. Porque hoje o que é vendido é que não existe certo e errado. Né? E começa isso,
tem várias fontes, mas eu vou falar do meu amigo que eu já revelei aqui, o Freud. Falou o cara que era viciado em cocaína e tinha atração sexual pela mãe. Eu acho que é uma pessoa boa para a gente seguir conselho, não é? Um cara legal. Eu acho que é um gajo legal, não é? Então o que você é? Eu sou atraído sexualmente pela mãe, uso cocaína, recomendo cocaína para meus pacientes. É um exemplo ótimo para a gente ser seguido. E dita a regra na atualidade. Vai lá, Jacob. Começa. Como que a mídia está mudando a cabeça das crianças. Uma criança hoje, um garoto, aí estava a mãe, a tia dentro do carro, ele falou assim, eu sou gay. Aí a mãe disse, como assim? Onde você escutou isso? Ah, foi um desenho que eu vi. Que desenho foi isso? Aí começou aquela briga. E tem que conversar em casa, certo? Então, Isso lá no teu Uber? Não, e é um ataque orquestrado, né? Um ataque orquestrado. Veja, uma das ferramentas mais fácil para lavagem cerebral, desenhos, séries e filmes. Você começa a perceber que normalmente eles estão sempre um passo à frente do que aquilo que acontece e é aceito na sociedade. Aí você começa a assistir, aquilo que parecia absurdo, que você nunca viu, começa a entrar no teu âmbito do que é normal, ou do que já é visto, para que quando você veja, na realidade, você não se assuste tanto. Não, Depois aquele personagem tem aquele comportamento, ou incita aquele comportamento, e as pessoas acabam achando normal. eu nem acho que seja pela empatia, eu acho que é pelo excesso de exposição. Aquilo começa a ser empurrado como normal. E aí, se você não aceita isso, é o careta. Né? Pensa não só em cristão, pensa no mundo todo vendo isso. Então, por exemplo, começa a aparecer muito caso de adultério e divórcio. No Brasil, década do que? 80, 90, começa a ter muita coisa de novela. Dizem, né, uma conversa que a Dani teve há tempos atrás, aí, de que muito das portuguesas tem às vezes algum receio com brasileiras, foi porque quando as novelas brasileiras entraram em Portugal, começou a ter uma maior onda de divórcios. Então existe uma correlação de influência de você... Filipenses 4, 8, 9. Tudo que é bom é isso. Conforme aquilo que você se alimenta, molda o seu coração. Então, você pega desenho. Você quer ver um negócio? A banalização do papel masculino. Pega qualquer série de comédia de família, veja se o pai não é um banana. Todas. Desenho. Todos. Pega Simpson. O Simpson, que é o mais antigo. O moleque é o Satanás, a menina era nerdinha, a mãe que mantinha as coisas e o pai um retardado. Cachaceiro. Ué, não é? Aí tem uma série que eu gosto que foi gravada na região que a gente morou, The Goldbergs. A figura do pai é o cara que fica sentado na poltrona. Ele chegou do trabalho, ele senta na poltrona e não faz mais nada. E quem faz a família acontecer e tudo mais é a mulher. Então você começa a ver que isso vai entrar. E aí entra nos padrões de sexualidade. E veja, qualquer série... É difícil assistir série hoje. Você tem que escolher muito bem. Quem aqui assistiu Breaking Bad? Uma das melhores séries da história. Eu já assisti mais de 3, 4 vezes ela inteira. Assisti sozinho, assisti com a Dani, assisti com a minha mãe. E aí eu tava com saudade de assistir de novo, sei lá. Assisti várias vezes. Pra quem que você torce na série? Você torce pro cara que fabrica droga. Se você não... Só assim, você é pego pelo enredo e você começa a achar que os
fins dele justificam os meios. O fato dele querer prover para o filho, para a esposa, quando ele morrer depois do câncer, justifica ele ser o maior produtor de droga. Aí o menino com deficiência física e tudo mais, você se compadece, fala assim, ele precisa de dinheiro mesmo. Enfim, só para mostrar que existe influência. Agora, além da sexualidade, influencia o quê? Questões raciais. Se você segue uma linha humanista, você vai ser levado a crer que existem diferentes raças. E no fim das contas existem diferentes o quê? Cores. Existem diferentes fenótipos. Lembra dessa, não? Fenótipos, essa aí. Depois você vê a aula de biologia lá, você recupera. Então a maneira como a gente entende o homem influencia a maneira como a gente lida com o diferente. Questões de dignidade social. Questões de dignidade, a dignidade social, a dignidade sexual. Então pouco importa se é homem ou se é mulher. A mesma dignidade diante de Deus. Toda a maneira como você percebe a antropologia influencia todos esses tópicos aqui. E se você for na humanista, por exemplo, vamos pegar um dos grandes proponentes da humanista materialista, que é o Darwin. Ninguém fala isso de Darwin. Tem uma palestra minha que eu ponho a citação do livro dele. Para Darwin, o preto e mulheres são inferiores aos homens brancos. Mas ninguém fala isso do Darwin. Ninguém cita ele. Ninguém pega essa página do livro e fala. Aí o resto da teoria, todo mundo, não, tal. Isso ninguém fala. Por quê? Ele percebeu o homem de uma forma errada, humanista, materialista, e isso definiu a maneira como ele fez o resto das coisas. Então é como se tivesse parado na escala da evolução. Hashtag fica a dica, não sigam Darwin. Então, o materialismo humanista reduz o homem simplesmente à matéria. E reduzir a matéria desconsidera o que do ser humano? Oi? A alma. Vai ter uma aula mais para frente que nós vamos falar desse negócio de alma, corpo, espírito, tal. Mas se desconsidera a parte espiritual, o elemento espiritual da humanidade. Então, eu trouxe uma frase que bonita do Bavinck hoje falando disso. Então, se a gente segue uma visão materialista de mundo, a gente não dá conta dos problemas da alma. E aí você vai buscar ajuda, e por mais que você busque ajuda, essa ajuda nunca vai ser eficiente. Por quê? Porque você está buscando, é o exemplo que eu dou, você pegar o manual do micro-ondas e tentar arrumar um Tesla. Não vai dar certo. São duas coisas que não são um carro, mas não dá certo você arrumar com o manual de uma e outra. Né? Você tem que pegar o manual certo para arrumar a coisa certa. Então, quando você reduz o homem, e por exemplo, uma das grandes falhas da medicina está aqui. A medicina não crê em alma. Toda abordagem da medicina ensinada numa universidade normal desconsidera a existência da alma. E eu vou falar para vocês que existem problemas da alma que geram problemas físicos. E eu já tive. Problemas da alma que geram problemas físicos no corpo. A medicina não considera isso. Por quê? Porque a antropologia utilizada não é a antropologia bíblica. Então, vamos avançar aqui. Aí eu já coloquei, né? O que fazer com os problemas da alma? Se você não tem uma caixinha explicando a alma para que ela serve, como que você arruma isso? Como que você dá conta disso? Até agora eu estou conseguindo vender que faz sentido a gente estudar isso ou não? Então tá bom. Então vamos continuar. Agora tem, além das humanas, tem as biológicas, certo? Tem as ciências biológicas. E aí a ciência biológica vai propor o ser humano como... Você não já foi classificado como mamífero na escola? E...
Ai, ai. Aí você não pode. Qualquer animal que você for comparar aqui, vai pegar mal, né? Parece uma vaca, né? Uma baleia, um ornitorrinco. Não tem, né? Mas essa ideia, e aqui a gente vai voltar, eu falo bastante isso quando eu falo da pessoa de Jesus Cristo, mas eu creio que isso é válido para a nossa vida como um todo. A gente precisa se policiar e se esforçar para usar a linguagem bíblica. E tem hora, e aqui, só para deixar claro, né, boa parte do que eu vou apresentar ao longo desse módulo, eu estou pegando dos autores que vocês já conhecem, mais o meu professor Heber Júnior. Né? Então, estou usando bastante do material dele, essas reflexões iniciais nem todas, mas as mais para frente sim. Nesse momento aqui dos mamíferos, o Heber Júnior vai falar assim, veja, você não fala por mal. Você está lá, você aprendeu essa linguagem, se for te classificar, você vai falar que você é um mamífero e tal, tal. Falou, mas tem que existir um esforço nosso, e esse esforço ele é constante, para que a gente use linguagem bíblica para se expressar as coisas. Então a minha esposa sabe o quanto que eu sou chato com escolha de palavras. Então às vezes ela me fala um negócio, fala assim, o que você quer dizer com essa palavra? Define essa palavra para mim, porque senão a gente pode chegar numa confusão, porque você está usando a palavra de um jeito que no dicionário ela significa outro. Essa foi uma conversa que a gente teve semana passada, né? Aí ela falou assim, não, mas aí tal, e tal coisa. Eu falei, não, mas peraí, o que você quer dizer por essa palavra? Eu sou chato. Mas porque daí a gente evita a confusão. Quando a gente define bem os termos, a gente passa a falar usando o mesmo dicionário. E isso evita complicação num diálogo, né? Então, a gente tem que ter esse esforço contínuo de expressar coisas sobre o ser humano de maneira bíblica. E falar e chamar o ser humano de maneira bíblica, chamar o ser humano de mamífero, não é maneira bíblica. Agora, você pode perguntar, como que eu faço na prova? Certo? Então, às vezes, eu tenho lá, por exemplo, no seminário, no mestrado, enfim, tem hora que eu não estou afim de discussão. Eu só quero passar. Eu quero acertar a questão, tirar nota e ir embora para casa. E quando você faz isso numa outra língua, é mais difícil argumentar algumas coisas. Né? A língua que não é a sua língua materna, né? Então, quando eu queria responder o que o professor tinha ensinado na sala de aula e não era necessariamente que eu concordava, assim, de acordo com o professor em sala de aula, é isso. De acordo com o autor tal, é isso. Então, é o que eu faria hoje se eu estivesse na escola. O que é o ser humano? De acordo com a professora, de acordo com os autores do livro tal, o ser humano é um mamífero. De acordo com eles, não é de acordo comigo. Tirava o 10 lá e ia embora para casa. Aqui é 15, 20, né? Depender, essa nota aí, tirava o 20 lá. Né? Tem que gabaritar. Então, seria a maneira como eu usaria para burlar. Mas no nosso convívio, eu creio que é uma coisa interessante a gente começar a se policiar para usar a linguagem bíblica, porque isso vai formatando, vai conformando o nosso coração, e se conforma o nosso coração, conforma a nossa maneira de pensar. E a maneira como eu começo a olhar para o ser humano é diferente. Eu começo a enxergar ele diferente. Se eu começo a olhar para as Escrituras, eu começo a perceber quem ele é, eu começo a olhar para vocês de uma maneira distinta da que eu enxergava previamente. Oi. Uma das senhoritas que eu faço companhia no trabalho, ela acredita em alma, ela acredita no céu, mas acredita em muita coisa. Mas o marido dela estava doente há muito tempo e ela estava cansada daquela vida porque estava travando muita vida dela, então ela desligou os aparelhos dele. Ainda bem que não está gravando aqui. Não, mas a gente conversou disso outro dia, sobre essa visão. Não lembro se você estava aqui. A gente conversou aqui outro dia de, uma vez que nós cremos, é importante que a gente leve isso ao extremo
Então, se eu olho, que eu estava discutindo a eutanásia, por exemplo. Se eu olho para o descrente, ele está a sofrer lá no leito. Câncer, dor, morfina já não dá conta. Ele é descrente. A eutanásia, que é matar a pessoa. É bom ou é ruim? Por quê? Porque o sofrimento, se a gente crê de fato o que é o inferno, fala assim, mas você não tem noção da dor que ele está sentindo. Você não tem noção que ele vai sentir. Não, mas o argumento dela é pior, porque não é que ela fala que ele estava sofrendo, ela disse que a vida dela... Isso. Mas por quê? Porque... Não, e ali o que é? É um amontoado de células. É um amontoado de células. Então, muitas vezes, veja, as pessoas falam... As pessoas, elas dizem crer... Não, aí a nossa história começou assim, e onde você está sentada foi a minha cunhada. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido com você, viu? Mas vamos voltar aqui, que senão daqui a pouco eu tenho que... Qual que é o telefone aqui para o 190, para a polícia? 112. Senão daqui a pouco tem que ligar para o 112. Eu prefiro não saber. Mas é interessante, porque existe uma distância entre o que as pessoas dizem crer e o que de fato elas creem. Então, você pegar um brasileiro médio, você acredita em Deus? Acredito. Mas ele vai na bezedeira, ele compra a fitinha do Bonfim. Então, dizer uma coisa, dizer que crê na alma é uma coisa, saber o que é uma alma e como interage é outra, né? Então, quando a gente fala aqui nos animais aqui, mamíferos, uma coisa importante é semelhança, não pressupõe que é mesma categoria ou igualdade. Isso é uma coisa importante, porque existem semelhanças entre coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Faz sentido? Então, por exemplo, um carro tem rolamento e um motor de portão tem rolamento. Eles não são a mesma categoria. Ambos têm motor, mas são duas coisas distintas, finalidades distintas. A gente poderia pensar em outros tantos exemplos. Por exemplo, o projetor tem lâmpada, mas ele não serve para iluminar. É uma outra categoria de uma lâmpada, mas ambos têm lâmpada. Ambos fornecem luz, propósitos diferentes. Então, ter características, você tem características parecidas com o mamífero? Você tem. É igual? Não. E aí é legal você pegar os animais que têm características cruzadas, tipo assim, morcego. Morcego voa, mas não é ave. Aí você pega o ornitorrinco. Quem lembra o ornitorrinco aqui? Tem bico de pato, não é pato, bota ovo, mas é mamífero. É um marsupial, não é? Igual o canguru, né? Carrega na bolsa. Enfim, então, ter semelhança não é questão de mesma categoria. Então, existe aí o que eu vou chamar de moldes diferentes. E a gente vai chegar lá, vocês já ouviram isso em várias aulas que eu dei sobre criação, na pregação sobre criação, mas temos pessoas que chegaram depois disso. Então, animais e seres humanos foram feitos com moldes diferentes, ok? Aí nós temos o problema da ecologia. Tem uma teologia do Greenpeace, tem uma antropologia do Greenpeace, os ecoterroristas e... Deixa eu ver se eu falo mais aqui. Vamos pegar aqui dentro da ecologia. Quais são os riscos atuais? Quando a gente pensa nessa vibe, né? nessa forma de pensar que existe no nosso tempo, que é o tal do verde, né? A tal da cultura verde, que é bem mais presente aqui na Europa do que no Brasil hoje em dia. Quais são os riscos que a gente tem aqui? A falta de combustível animal, fóssil, óleo, por exemplo. Tá. Congelamento da parte do hemisfério. Mas vamos pensar em riscos na maneira como influencia a nossa forma de pensar. Pronto, essa aí é uma das falácias que nós vamos combater lá na frente. Tanto comporta
que tem obesidade. Se existe obesidade, existe excesso de alimento, então tem alimento para mais gente. Então não é falta de produtividade da terra. Quais são os outros riscos na nossa forma de pensar, quando a gente pensa dessa teologia aí, dessa antropologia vinda da ecologia? Uma entidade que não pode explorar, não pode utilizar os meus recursos. Está maltratando a natureza. A mãe natureza. A tal da mãe natureza, né? Teve até um anúncio da Apple aí, acho que 1 ou 2 anos atrás, que eles estavam querendo mostrar que os aparelhos deles, apesar de usar... Não vou entrar na polêmica, pai, segurei. Eu ia falar da mão de obra escrava na China, não vou falar. Então eles estavam usando mais materiais recicláveis, então tinha a mãe natureza feliz com a Apple, né? Por conta disso, né? Aí faltou inovação tecnológica e ficaram apelando para a mãe natureza nos anúncios. Nesse caso que o Nathan colocou, que é um dos riscos que a gente corre, quem subjugou quem? A gente está sendo subjugado e dominado pela criação e não o contrário. Tem uma citação que eu gosto do Chesterton, né? Me diga como uma geração trata os seus animais, que eu te direi como que ela vai tratar os seus bebês. Ou alguma coisa do gênero, mas assim, se trata bem o cachorro, vai matar a criança no ventre. Eu citei em alguma das minhas palestras no passado, e tem a da grama verde, né? Isso, essa daí. Onde há adoração animal, há sacrifício humano. Essa ideia de que onde se adora animal, você mata a pessoa, seja ela nascida ou não. Então, quando a gente olha para o que o Nathan trouxe, você tem esse risco da inversão, né? Então, quem domina sobre quem? Quais outros riscos a gente tem no modelo da ecologia atual? E a ecologia seletiva, né? Porque o carro elétrico vai salvar o mundo, ele tem que rodar 10 anos para compensar a emissão de CO2, tem que rodar 10 anos para empatar com o carro a combustão que foi produzido com menos CO2 emitido. Sem considerar a mão de obra escrava na África para extrair os elementos, os minérios para a bateria, e sem entrar no mérito de que não necessariamente o CO2 na atmosfera é ruim para... Quando existe evidência para isso, todo ano que tem mais CO2 na atmosfera tem maior produtividade agrícola. Maior produtividade agrícola, mais alimento. É só uma provocação, depois vocês procurem os especialistas que estudam de verdade. O que mais que são riscos que a gente tem aí da ecologia? Isso aí é uma heresia. Dani, a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto que eu vou ter uma provocação interessante ainda, que eu vou somar outras coisas. Mas tem o que a Dani falou aqui, de que é como se Deus não tivesse a cuidar e a sustentar a criação. É como se nós tivéssemos um poder de destruir aquilo que Deus criou e sustenta. Assim, isso é muito louco isso, né? É muita prepotência, muita arrogância, né? É tomar para si muito poder, né? Nem a bomba atômica dá conta de destruir as coisas tudo, o Japão reergueu. Né? Teve Chernobyl lá, de um jeito ou de outro, reergueu. Então, assim, tem umas coisas que... Mas o Nathan trouxe um negócio interessante, né? Que é esse negócio que não pode comer carne, né? Eu vi um vídeo hoje de um protesto lá na França, do pessoal comendo mato, né? Cada um come o que quer, mas não, assim, literalmente mato, né? Nem de alface, não. Era mato, meu grama, relva, né? E o que eu acho engraçado é que é o seguinte, a gente vive num tempo que você não pode comer carne, mas também o glúten faz mal. Aí não sei o que faz mal. Velho, virar faquinha, vamos ver de jejum, né? Mas tem um outro lance que eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que era dessa linha aí, e ela falando que as vacas são exploradas e torturadas para que a gente possa beber leite. Porque os filhos da vaca são deixados de lado para que a gente possa beber leite, né? E tal, e coisa do gênero. Ela falou assim, e outro, né? Porque nós somos os únicos animais... Esse é outro argumento, nós somos os únicos animais que continuamos a tomar leite depois de adulto. Mas a vaca precisa ser ordenhada, porque senão ela sofre. Não, mas aí, isso aí é o tipo de argumento que não importa para eles, né?
Porque se não concorda com eles, não importa, né? Aí tem outro ponto lá interessante, de que, assim, mas nós somos os únicos animais que na vida adulta tomamos leite. Mas peraí, o seu argumento é que nós somos animais racionais, certo? Então se a gente usou a razão para fazer isso, talvez está melhor que os outros, certo? Mas a gente não é nem animal, então a gente é uma outra categoria, a gente faz o que a gente quiser, né? Mas pronto, então tem essa... As próprias teorias caem por terra, porque você vai ver a história, por exemplo, da evolução do homem, né? Que evolução? De acordo com eles. Ah, bom. Vamos lá. Deixa eu pôr as claras. E aí eles levantam que o homem começou a desenvolver habilidade, depois começou a comer carne, a caçar. É lógico, aí faz sentido. Aí faz sentido, depois que você come carne, você desenvolve habilidades. Agora pensa nisso aqui. Toda história que você ouve, quem que é o vilão do planeta? Então normalmente assim, se não fosse o ser humano, o planeta estava bem. E é. Porque a hora que eu leio o relato da criação, o planeta foi feito para nós. É o contrário. Mas por causa do homem entrou o pecado, é outra história. Mas a gente não é o vilão do planeta. A gente é a razão dele existir. Então, assim, é muita loucura você ver como que uma antropologia pode afetar tanta coisa. Então agora, deixa eu voltar aqui, eu vou pedir a sua preciosa atenção, passarei um videozinho de 4 minutos, depois, se quiser o vídeo eu posso passar por WhatsApp, nem precisa gravar, eu posso mandar o arquivo já bonitinho, que foi um vídeo que foi removido inclusive do YouTube. Remover esse vídeo do YouTube. Mas eu creio que dá um pouco a razão pela qual a gente está a estudar a antropologia. Natan, eu vou pôr para rodar, você consegue, acho que apagar a luz fica até ainda melhor, consegue lá? Eu vou começar aqui e já corta lá a luz, vou começar aqui. Então pronto, então vai 1, 2 e... There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you, okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you, like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society
and you're not causing harm to other people. I feel like that should be a okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Então, eu já tinha passado esse vídeo em outro momento. Se eu não estou enganado, eu tinha passado esse vídeo já cá na Pedras Vivas. Mas o que chama a atenção, ou o que vocês aprenderam de novidade nesse vídeo, ou quais são as percepções acerca desse vídeo? Eles concordam com tudo, mas eles nem têm a certeza disso. Porque realmente, se eu for uma mulher chinesa, você acredita, se isso é bom para você, pronto, deixam-se levar a sério, está tudo bem, diz que não influencie, ou seja, não seja prejudicial para ninguém. Então, duas perguntas importantes em cima disso, né? De que, se não te faz mal, se não prejudica ninguém, né? Se faz bem para você isso. Pode a mentira fazer bem para alguém? E pode a mentira, uma pessoa disfuncional dentro da sociedade, não fazer mal para alguém? Então, as duas respostas seriam negativas, faz mal para a pessoa e faz mal para a sociedade, né? Mas o que mais vocês percebem nesse vídeo? Elas não querem se posicionar. Ou até quem se posiciona de uma forma bem, né? Porque algumas delas de fato acreditam que aquilo pode ser normal. Esta doutrina, entre aspas, ela está a entrar de uma maneira tão a influenciar os jovens, e é nas faculdades e nas escolas que começa. Na minha palestra sobre ideologia de gênero, eu abordo um pouco essa ideia de como ela entra lá e como isso influencia, mas você vê também isso presente na mídia, em Hollywood, essas coisas, né? O que mais vocês percebem desse vídeo? A própria doutrina é contraditória, porque se ele que é um homem branco e que se sente uma mulher asiática, em algum ponto ele vai dizer assim, você está sendo, você está roubando a cultura do outro. Apropriamento. Você está apropriando a cultura do outro. Você está querendo um direito do outro para você. O que mais vocês percebem no vídeo? É o que te faz feliz. Tem uma coisa que me chama a atenção ali, é que parece que tem hora que tem um limite que nem eles querem ultrapassar. E aí tem uma hora que a mulher fala assim, não, eu teria dificuldade porque você não tem 2 metros. Agora, qual que é a diferença de ter 2 metros é averiguável e ser homem também? O ter 2 metros é averiguável e ter 7 anos de idade também. Ter 2 metros é averiguável e falar que você é chinês sendo branco é averiguável também. Então, assim, tem um limite, e aí o limite é o limite da conveniência, né? E tudo isso vai ser influenciado pela maneira como você enxerga o homem, e isso vai influenciar, inclusive, a maneira como você faz política, e inclusive as ideologias que você aceita ou deixa de aceitar. Então, eu gosto de passar esse vídeo, porque esse vídeo
Quanto tempo vocês acham que tem esse vídeo? Tem uns 10 anos esse vídeo. Então de lá para cá piorou. Entendeu? É muita loucura, né? Mas, então, eu quis mostrar um pouco do porquê estudar a doutrina da humanidade. E agora, o porquê estudar a doutrina do pecado. Até agora a gente falou da parte da antropologia bíblica que trata da humanidade. E o porquê é importante estudar a doutrina do pecado? Achei que falou assim, porque a gente gosta. Não, né? Para a gente encontrar a solução, o que mais? Para a gente entender por que está acontecendo tudo isso. Para a gente entender, a gente vai conseguir de alguma forma estabelecer uma correlação entre o pecado e o vídeo que a gente acabou de ver? Talvez. E essa é uma outra frase do Heber Júnior, que ao contrário do que é esperado, o homem não evolui, aí eu pus entre aspas, ele involui. Eu creio que existe altos e baixos nesse processo, em que existe um momento em que chega a tamanho absurdo que o povo fala, não dá mais para aceitar essas coisas. Nós temos que voltar um pouquinho atrás. Né? Então, você pode pegar exemplo de Sodoma e Gomorra, depois disso passa. Você pega a sexualidade em Roma, na época do Novo Testamento, na época de Cristo, onde você tinha uma prática de homossexualidade com adolescentes, então um adulto com um adolescente, a esposa era para prazer, era reprodução, o prazer era obtido de outro jeito e tal. Depois de um tempo isso passa. Não, na sociedade isso não seria aceito. Já está chegando um momento que coisa próximo disso é aceito. Né? Então você tem um partido, por exemplo, na Holanda, um partido político fundado por pessoas com inclinação ou em defesa da pedofilia. Esse partido político existe, você pode pesquisar. Isso. Isso. Que é o que está acontecendo no Brasil, já tem gente falar disso lá, já tem. Então, essa ideia de que, por conta da afetação do pecado, é de que se não existir uma intervenção externa, é só ladeira abaixo, nunca ladeira acima. Então, se a gente entender a doutrina do pecado, a gente vai ver que se não existir uma intervenção externa, se a Trindade não vier ao nosso encontro, é ladeira abaixo e nunca acima. Então, existem dois paralelos que eu gosto de trazer aqui. A gente vai conseguir contrastar a beleza da santidade de Deus com a feiura do pecado. A gente vai conseguir ver a beleza da criação em contraste com a feiura do pecado. E aí a gente vai começar a olhar para isso e ver que a linguagem bíblica para tratar do pecado, como diria Heber Júnior, ela é horrível, exatamente para mostrar o quão horrível é o pecado. É morte, é sangue. Né? Eu dei o exemplo aqui na Páscoa, né? Daquela ideia do cheiro, o berro do cordeiro, corta pescoço, é sangue, é fedor, é tudo, para mostrar o quão terrível é o pecado. E a gente perde, nós que vivemos aqui na nova dispensação da graça, do pacto da graça, de que a gente não tem mais a prática de ver a morte ao vivo, alguma coisa sendo representada no pagamento do meu pecado. Né? Mas há um pouco dessa ideia permite isso aí. Então, por que estudar antropologia bíblica? Porque a gente vive num mundo de imensa loucura e confusão. É sempre importante estudar o que a Bíblia diz, né? Mas dentro do nosso contexto, isso vai ser um auxílio bastante importante. E aí vamos começar aqui com uma citação do nosso amigo Bavinck, em que ele começa com a frase bonita que eu disse acerca do homem, do ser humano. Então, a humanidade em que o mundo espiritual e material estão unidos é a coroa da criação. Só nessa frase a gente já pega uma grande diferença, uma grande distinção
do ser humano para os animais. Em nós existe uma união entre matéria e espírito. Os dois mundos, as duas realidades que foram criadas no primeiro dia da criação, a realidade espiritual e a realidade material, elas, em nós, elas se unem. E elas se unem de uma forma que elas coroam a criação. Nós vamos falar disso, dessa ideia do ser humano, né? Já falei, como o ápice da criação. Então ele vai continuar. Isso se afirma nos dois relatos da criação, Gênesis 1 e 2. Vocês sabem que é 1 até 2:3 e depois 2:4 em diante, né? Das muitas conjecturas alternativas sobre a origem humana que foram colocadas em jogo fora da revelação escriturística, predomina no mundo contemporâneo a hipótese do evolucionismo darwinista por meio da seleção natural. E eu pus essa data, eu fui pesquisar. Esse é o período que o Bavinck gastou para escrever a sua Dogmática Reformada, que é o livro que eu estou a consultar aqui nesse momento. Então ele gastou de 1895 a 1901 escrevendo esses livros. E ele vai dizer, nesse período, fora das escrituras, o que domina é o evolucionismo do Darwin. Esse é o que ele está a apresentar para nós. A objeção cristã não é a ideia do desenvolvimento como tal que remonta à filosofia grega, mas ao naturalismo e ao materialismo da hipótese darwinista. Então, assim, Darwin está pegado à matéria. Existe mais do que isso. Essa teoria foi seriamente contestada não somente por aqueles que creem na Bíblia, mas também por cientistas naturais e amplamente por filósofos. Quantas vezes você ouviu que as ideias de Darwin foram questionadas no final do século XIX e começo do século XX? Eu nunca tinha ouvido. Sempre foi uma verdade amplamente aceita, foi o que foi me ensinado. Eu estudei no século XX, certo? Eu estudei no século XX. No final dele, mas foi no século XX. Darwin era o cara, tudo perfeito. Nenhuma falha na hipótese dele. Mas é algo que foi sempre amplamente questionado. Quando o naturalismo e o materialismo demonstraram sua bancarrota espiritual, uma nova espiritualidade mística, até mesmo panteísta, atraiu muitos que estavam desacreditados com o darwinismo. E o que eu acho interessante isso aqui, ele faz uma crítica de que darwinismo é materialista, então não tem espiritualidade envolvida, a princípio, mas que quando o darwinismo entra em declínio, o pessoal busca uma solução que de alguma forma tenha algo de espiritual envolvido. Né? Então aquela ideia que a Teresa trouxe de que o homem sempre com essa inclinação para adorar alguma coisa. Então os argumentos contra o darwinismo em geral são pesados, com o problema das origens humanas e transições de uma espécie para outra, particularmente insolúvel. Então o grande calcanhar de Aquiles da tese de Darwin é que o tal do elo perdido. Eles nunca encontraram o fóssil do bicho intermediário. Então eles vão... Porque uma das questões da evolução é que existe um salto de um tipo de ser para outro. Então um peixe vira um lagarto, por exemplo. Aí você nunca acha o intermediário, do hominídeo para o ser humano. Nunca achou esse hominídeo que foi o intermediário. Então você tem um problema em como você faz esse salto. Por quê? Porque não existe. Né? Por isso que tem esse problema. Então a teoria da evolução também se afasta da Escritura com relação à idade, à unidade e à morada original da humanidade. Então ela discorda de tudo, não bate. Acima de tudo, é essencial sustentar a unidade fundamental da raça humana. Então Bavinck já toca aqui no ponto que vai chegar em racismo. Existe uma unidade na raça humana. Por isso que eu penso, não, porque negócio de raça, eu odeio falar negócio de raça. É cor, etnia, é nacionalidade diferente. Nós temos só cor diferente. Acabou, é mesmo ser humano, muda nada. O que muda é que eu tenho mais facilidade de pegar câncer de pele. Isso muda. Agora, em termos de ser humano, essencialmente, não muda nada. Então, essa convicção é o pressuposto da religião e da moralidade. Então, veja que uma unidade na raça humana é pressuposto para a moralidade.
Até porque se você não tivesse uma unidade na raça humana, se tivesse distinção de raça, você teria o inferior e o superior como previa Darwin, a moralidade muda. Porque você pode explorar o inferior. Se ele é inferior, você não precisa dar o mesmo tipo de tratamento, certo? Então Darwin era machista e racista. O cristianismo nunca foi. Então vamos lá. A solidariedade da raça humana, o pecado original, a expiação em Cristo, a universalidade do reino de Deus, a catolicidade da igreja. Catolicidade aqui é a universalidade, né? E o amor ao próximo, tudo isso se fundamenta na unidade da raça humana. Até porque se a gente tivesse raças diferentes, qual raça humana Jesus teria redimido? Nunca tinha pensado nisso, pensei agora. Que ele fala da unidade da raça humana, falando da expiação, qual das raças ele teria redimido? Essa é uma pergunta para ser respondida, né? Depende do que ele era. Porque é a raça dele. Não, mas o ponto não é alguém dizer quem. O ponto é, se é por raça, qual que era a raça que era. Essa é a resposta espiritual. Mas você vê que, por exemplo, a universalidade do reino de Deus e a catolicidade da igreja depende da unidade humana. Eu sempre volto nesse ponto. É para você não criar aquela ideia que para mim é divisionista de igreja de brasileiro e igreja de português. É o mesmo povo, é o mesmo tipo de ser humano. Se é salvo, a cidadania celestial. Por isso que minha resposta é esta igreja de crente. A igreja que nós temos que é de crente. De onde eles vieram, pouco importa, o que importa é para onde eles vão. Esse é o nosso foco aqui, certo? Todo mundo chegar lá, né? Ninguém soltar a mão de ninguém chegar lá, né? A gente vai todo mundo junto. Então vamos lá. Então vamos pegar agora a criação, Gênesis 1 e 2, que vocês já estão carecas de saber, pelo menos essa é a minha expectativa. Que eu tive uma conversa sobre criação esses dias, e a pessoa chegou começou a frequentar a igreja depois, já estava bem mais para frente, né? Aí eu falei, não, vou te passar os vídeos, meu. Então, argumentei, expliquei tudo, vou te passar uns vídeos. Tem um tanto lá, vai ter 17 vídeos do assunto, pelo menos. Assiste os vídeos, depois a gente conversa de novo. Então é para ter mais de 30 horas, aí, umas 30 horas de vídeo para assistir, né? Então vamos lá. Lembra que eu falei que ser humano e animais foram feitos de moldes diferentes? Consegue ler aí, não? Sim? Então vou ler. Já fiz essa pergunta outra vez, vou fazer de novo hoje. Então vamos lá. E disse, Gênesis 1:11, né? Produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam a água, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que vocês viram de diferença? Aquela parte em que Deus, ele diz que criou os animais, as plantas e não sei o quê. Quando chega a parte do homem, eles façamos. Isso, tem essa diferença que a gente vai chegar lá, mas em termos de moldes, aqui a gente pensa de que em todo o tempo é conforme sua espécie. E o homem é conforme a imagem de Deus. Então o molde é diferente. A gente não é feito segundo a nossa espécie. Nós somos feitos conforme a imagem de Deus. E isso faz toda a diferença.
É daqui que vem a dignidade do ser humano. É isso que torna o ser humano mais digno do que os outros, torna-se o ápice da criação. E a gente vai tratar mais sobre isso, né? Então, o Gibson vai dizer que a criação à imagem de Deus aponta para o domínio humano sobre a criação e para a santidade, retidão e conhecimento no homem. Quando a gente pensa em termos morais, animal tem moralidade? Tem ética? E aí é uma coisa interessante, porque, por exemplo, quem aqui é mais antigo, não vou apontar dedo para ninguém. Se você entender, você entendeu. Quando eu era menino, pequena, quando eu era lá quando eu era miúdo, lá na década de 90, existia um movimento de uma pseudociência tentando provar que a homossexualidade era algo genético. Ok? Então, até hoje não acharam o gene, já mudaram de tese, mas até então eles já propagaram a mentira e a mentira já foi engolida. Mas um dos argumentos que era muito usado é de que a homossexualidade ela seria natural para o ser humano, porque ela era natural no reino animal. Então, existiam casos esporádicos, eu estou vendo as expressões, as pessoas entregando a idade, existiam casos esporádicos de você identificar práticas homossexuais dentro do reino animal. Dentro dos animais. Encontra. É o comum? Não, é a exceção. Aí o que vai acontecer? Assim, veja, o ser humano, o que é o ser humano para as ciências humanas? É um animal. Se acontece lá, é normal acontecer cá. Entende como que faz diferença a antropologia? Agora, se você já passou aqui na aula introdutória, o ser humano é o quê? Criado em imagem e semelhança. A pessoa que não assistiu a introdução respondeu e vocês não. Vocês estão tudo reprovado aqui. Tá certo? Então, o ser humano é imagem e semelhança. Se ele é imagem e semelhança, ele não é um animal. Então, não vale usar argumento do que os animais fazem para justificar comportamento humano. Uma outra questão, se não tem moralidade entre animais, porque o animal não tem espírito, eu não posso julgar e não posso comparar o que o animal faz com o que nós fazemos. Faz sentido? Porque senão eu vou começar a pegar... Tudo bem que tem algumas regiões do Brasil que isso acontece. Vou começar a pegar animais em que os machos disputam numa guerra a fêmea e vamos começar a fazer isso. Mas ninguém usa esse argumento, né? Então, é importante a gente ter nossos ajustes na doutrina, né? Então, a partir da doutrina da criação do ser humano à imagem de Deus, essa imagem se estende à pessoa inteira. Nada em um ser humano está excluído da imagem de Deus. Embora todas as criaturas exibam vestígios de Deus, somente o ser humano é a imagem dele. Ele é inteiro, alma e corpo, em suas faculdades, capacidades, em todas as condições e relações. Então, a maneira como Deus nos faz influencia a maneira como nós nos relacionamos com a criação, com o próximo, com Ele mesmo. A forma da gente pensar, a nossa capacidade de articular, a nossa capacidade de produzir, tudo isso tem a ver com a criação e a imagem, né? E essa provocação eu vou deixar para outro dia, essa ideia de nós temos um corpo, nós somos um corpo, vocês lembram dessa ou não? Essa eu falei na aula de criação, se nós temos ou se nós somos um corpo. Vai ficar para a próxima. A próxima que eu falo vai ser, acho que é da ideologia de gênero. O que vocês acham? Temos ou somos? Pronto, alguém está certo. Nós somos um corpo, como igreja somos um corpo. E como ser humano, isso aqui, eu tenho ou eu sou? Eu vou entrar na discussão, pronto. A esposa diz que nós somos. A esposa está certa. Por quê? Porque se nós temos um corpo, quem tem o corpo?
Se é algo a ser possuído, quem é a entidade que possui o corpo? A alma seria? Será? Agora, se a alma possui o corpo, existe a alma sem o corpo? A alma penada? Só um momento. Então, isso aqui é importante. Porque se nós temos algo, ao invés de nós sermos algo, muda a maneira como nós tratamos aquilo. Se eu sou um corpo, ao invés de ter um corpo, aquilo que eu sou tem que definir a maneira como eu sinto. Se eu sou um corpo, o corpo que eu vim de fábrica define a maneira como eu devo me comportar. Se eu sou um corpo, isso define minha sexualidade. Isso é importante porque se eu tenho, e eu entro na discussão de gênero, eu só recebi o errado. Na hora da linha de produção, entrou a arma errada no frasco errado. Estava passando a PET de 2 litros, entrou 500 ml. Não é assim. Então, uma vez que eu sou, isso é parte essencial da minha pessoa, isso define, isso muda tudo. Então, nós somos um corpo, nós não temos um corpo. Ok? Isso é tranquilo. A irmã ia perguntar alguma coisa? O pensamento foi muito elevado. Eu não sei se essa hora eu consigo acompanhar, mas assim, é importante a gente ter isso definido. A gente vai chegar na aula sobre isso, mas quando Deus nos cria, nós somos o único ser que temos e Ele torna-se ser vivente. É só depois quando tem essa união de corpo e alma. Então, torna-se um ser. Então, não é uma alma que recebe um corpo, eles tornam-se uma coisa. E a gente vai chamar isso na teologia da unidade psicossomática. Psico, de alma, e soma, somática, de soma, que é corpo, que é carne. Então, quando a gente pensa nisso, nós somos criados de uma forma que isso deveria ser o quê? Inseparável. E aí a gente vai entender a importância da doutrina do pecado, que é a desgraça do pecado que traz a morte que separa o que deveria ser inseparável. Que é na morte você tem essa separação e depois, quando Cristo voltar uma segunda definitiva vez, você tem a reunião dessas duas coisas. E aí na eternidade é corpo e alma unidade. Porque a alma é eterna, a alma não morre, né? Então a alma vai para Deus. No momento da morte, o corpo, a morte biológica acontece e a alma vai para Deus, né? A gente vai chegar lá, mas é a mesma coisa, para você não dormir com... A mesma coisa, alma e espírito, né? E até depois, se quiser isso, alguma aula sobre isso, tem uma aula minha no YouTube de Pinheiro sobre destino eterno. Se escrever Leonardo Campanha Destino Eterno, aparece lá, fala um pouco sobre essa ideia da alma, né? Então, mais adiante, a gente vai estudar mais sobre a imagem de Deus, né? Vamos lá. Duplo relato. Então, pensando na criação do homem, o que vocês lembram do duplo relato? Lembra o que é duplo relato, não? Então, vou dar uma dica. O homem tem 2 relatos falando da criação do ser humano. Gênesis 1 e em Gênesis 2. Certo ou errado? Então, o duplo relato da criação, é importante a gente só esclarecer algumas coisas, porque aqui é onde os liberais entram, é onde eles falam de edição e composição do livro de Gênesis. Então entra aqui uma tal da hipótese documentária. Vou falar um pouquinho disso. Mas Gênesis 2, ele é um detalhamento daquilo que é
descrito em Gênesis 1. Ok? Então, se você for pegar Gênesis 2, tem muito mais detalhe na maneira como Deus cria o homem. Eu vou trazer uma frase do Bavinck explicando isso aí. Uma coisa importante é porque na maneira como Gênesis 1 vem sendo escrito, ele vem relatando a criação. Se você entra com um relato de Gênesis 2 para explicar todos os detalhes que Gênesis 2 quer explicar, você meio que corrompe o estilo literário ou a forma como aquilo estava sendo contado, né? Então essa ideia de que Gênesis 2 ele vai dar um zoom na criação do ser humano. Então não fala Deus criou o homem. Quer ver? Abre aí na sua Bíblia, Gênesis 1, verso 26. Aí está escrito assim, né, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, rasteiros sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É isso. Agora, você vai no 2, depois do verso 3, aí vai começar, né? A partir do verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia nenhuma planta do campo, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra, regava a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou às narinas fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, também da árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo em 4 braços. 15. Tomou o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim para cultivar e guardar. O Senhor lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vocês estão entendendo a diferença que existe? Gênesis 1, 26, 27 e o que está acontecendo aqui? Deus está a relatar para nós aqui com mais detalhes. Ele já falou depois o homem para lavrar o campo. Isso aqui é um mandato cultural. Acabou de falar de não comer, estabelecer o pacto. Mandato espiritual. E a gente vai ver que isso tem a ver com uma outra característica do ser humano, da doutrina do ser humano, ele é um ser pactual. Aí depois disso ele vai trazer para mostrar para o homem que dos animais não teria uma auxiliadora idônea, então Deus vai criar a mulher a partir da costela. Nada disso está explicado no 1. Então se isso aqui é colocado no 1, não quebra um pouco aquele ritmo de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia? Então, olha só o que o Bavinck vai falar. O primeiro capítulo oferece a história geral da criação, que tem seu objetivo e fim na humanidade, enquanto o segundo trata especialmente da criação humana e da relação dos seres humanos mantém com as outras criaturas. No primeiro relato, o ser humano é o fim da natureza. No segundo, ele é o começo da história. O primeiro relato mostra como todas as outras criaturas preparam o advento da humanidade. O segundo introduz o estado humano original. Todas essas sacadas aqui eu achei que foram muito boas. Nesse final ele vai falar assim, olha, vocês lembram quando a gente começa o relato da criação, a terra estava sem forma e vazia? Aquela ideia de que ela não estava preparada para ser habitada? Então é Deus ao longo de 5 dias preparando, começa o 6º dia preparando para que então o homem possa habitar? Então ele fala exatamente isso, preparando o advento. E o segundo ele introduz o estado de inocência do homem. Então nenhum termina a criação no relato 1 e no 2 ele começa a história. Eu achei muito interessante não é à toa, provavelmente é o melhor teólogo reformado de toda a história, teólogo sistemático, né, de toda a história. E aí, isso é uma testemunha, né, a importância do ser humano e não a hipótese documentária. O que o Weber Júnior está a propor com esse argumento? De que o fato de nós termos 2 relatos da criação do ser humano
não significa que isso foi uma edição ou uma composição do Antigo Testamento, mas que o ser humano é tão importante que ele precisa ser explicado de mais de uma forma para que a gente possa perceber quem ele é. Não apenas e criou, mas deixa eu te explicar como eu criei. Deus não fala que ele fez um pacto com os animais ali no começo. Ele faz depois lá do dilúvio. É outra história, pacto de preservação. Mas quando a gente olha para cá, esse duplo relato mostra para nós a importância do ser humano. O ser humano como o ápice da criação e o ser humano como aquele que se relaciona com Deus. E essa hipótese documentária JEDP, vocês lembram dessas 4 letras, não? É uma... Liberais, falei do Freud, vamos falar dos liberais hoje. Então, os liberais, eles criaram, vai começar com um cara chamado Wellhausen. De onde que ele era? Ideias ruins teológicas vêm de onde? Alemanha. As ideias seculares ruins vêm da França, certo? Então a França é o antro de destruição da humanidade por parte dos descrentes e a Alemanha dos crentes, né? Então o Wellhausen lá, ele surge com essa hipótese documentária em que ele começa a duvidar então da inspiração, ele começa a duvidar da doutrina, se for pensar em última instância, da doutrina da preservação das Sagradas Escrituras. E quando ele começa a ler o texto, como um estudioso que ele era, ele começa a perceber diferenças no uso de palavras. Então, em alguns momentos, Deus é referenciado como Yahweh, em outros momentos como Elohim. E ele fala assim, não, peraí, não pode ser a mesma pessoa. Está usando 2 palavras diferentes, não pode ser a mesma pessoa. Eu uso palavras diferentes para falar da mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho um dicionário e eu sei usar. Ao invés dele olhar para isso e entender que existe uma ênfase teológica a partir da escolha da palavra, ele fala assim, não, isso aqui são fontes diferentes. Então não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então a tese documental vale ali o Pentateuco. Não foi Moisés. Isso aqui foi... Moisés pode até ter escrito alguma coisa ali, talvez. Mas depois foram tendo as edições ao longo da história. E essas edições foram feitas a partir de 4 fontes. JEDP. EDP não é de energia, isso aí remove energia aqui, né? Mas a J é da fonte javista. Toda vez que usa Yahweh, foi esse documento. Ok? E de Elohista. Toda vez que usa Elohim, foi esse outro documento. Então, ele deu Ctrl+C, Ctrl+V desse documento. D de Deuteronomista. Então, toda vez que tem muita lei, foi esse outro documento. Então, pensa no seu computador, lá no seu portátil, como se você tivesse esses arquivos com essas coisas. E o P de sacerdote, certo? Que é de priest, né? Então, priestly, do sacerdotal. Então, toda vez que tem coisa muito cerimonial, veio dessa 4ª fonte, ok? Então, resumindo, ele vai argumentar, e aí depois vai ter um monte de seguidor e um monte de liberal que vai seguir comentários que são escritos até hoje, e dos quais alguns eu uso, porque tem coisas boas lá dentro. Eles vão crer que não foi Moisés, e que vai ter esses 4 documentos que compõem, e aí faz umas edições, copia e cola. E eles vão falar, veja, o 1 é uma fonte, o 2 é outra. Foi uma edição ao longo do tempo. E eles nem se conversam, nem faz tanto sentido. E eu vou falar que não, que faz sentido e mostra a importância do ser humano. E quer ver coisa interessante? Dessas 4 fontes, desses 4 documentos propostos, quantos deles foram encontrados? 0. Então isso, colocaram um pouco mais de esterco na cabeça desse cara. Ele teve uma ideia e ele propõe uma tese sem ter o documento. E aí o que acontece com os pseudo-intelectuais? Abraçaram a ideia, foram um negócio sem comprovação, até parece com várias coisas que acontecem desde Darwin até os nossos dias, até o que eu falei aqui da homossexualidade, entre outras ideologias de gênero. Você tem uma hipótese e você não tem a prova. E aí isso permeou
o mundo teológico. Ok? Então a gente está a falar que não tem nada a ver. Então se algum dia algum cara fala assim, ah não, porque Pentateuco é composto, você já sabe o que é para responder para esse camarada. Tá aí, não é. Você nem sabe o que você está falando. Fala para o cara, você nem sabe o que você está falando. Fala assim, qual que é o nome do cara que propôs isso? Ele não vai saber. Aí você sabe, é o Wellhausen. Você fala para ele. Então pronto. Então vamos avançar aqui? Não vamos. Não vamos. Então nós paramos no ponto 2 e já vou antecipar para vocês, não teremos aula semana que vem. Tá certo? Eu estarei fora. Não estarei presente, então semana que vem vocês estão de folga. Junta energia, aproveita e convida mais pessoa para se juntar a nós. Tá bom? Então semana que vem não teremos aula. Na outra semana, voltaremos firme e forte. Então dia 10 não, mas dia 17, se Deus quiser, estaremos por aí. Tá bom? Então, vamos orar para encerrar e a gente vai continuar então a estudar o ser humano. Pai, muito obrigado por mais esse momento, obrigado pela tua palavra e obrigado pela riqueza, pela profundidade da sua palavra, Pai. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do nosso Salvador e nós dependemos do Santo Espírito para que possamos perceber as profundezas da tua revelação. Nós precisamos do Deus triuno, nós precisamos de ti para que possamos perceber quem um ser humano é, como ele deve se relacionar com o Senhor, com a criação e com o próximo. Dá-nos, Pai, nessa jornada de perceber mais a antropologia bíblica, dá-nos o perceber quem nós somos e como os nossos problemas são resolvidos, dá-nos o perceber cada vez mais e melhor a feiura e a desgraça do pecado e dá-nos o perceber cada vez mais a beleza, a profundidade do seu amor para conosco, da obra de Cristo feita por nós e da ação do Espírito em nosso coração. Dá-nos cada vez mais ódio pelo pecado e amor por Ti, pela Tua palavra, e dá-nos cada vez mais o viver uma vida de santidade. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.